Agora atenção, porque o repórter Rogério Fernandes chega ao vivo no programa Patrulha da Cidade para falar sobre o caso de Evane Kelly. Você lembra desse caso? Em Lagoa Salgada, ela desapareceu com 3 filhos. Esse mês faz 2 anos do caso. Ela desapareceu, depois ela e as crianças foram encontrados, já encontraram ossadas, né? Portanto, essas pessoas que tinham desaparecido, meus amigos telespectadores. E aí, como é que está o caso agora? Como é que está a investigação? Os familiares vão falar no programa de hoje, meus amigos telespectadores, com exclusividade. E o delegado vai falar também. O delegado vai falar também. Ele conversou com o repórter Rogério Fernandes, ele vai falar também no programa. E é por isso que eu vou conversar com o repórter Rogério Fernandes, né, que já está aqui para entrar no ar, meus amigos telespectadores. Rogério Fernandes, 2 anos aí completando, portanto, o desaparecimento e automaticamente, né, o encontro dos cadáveres dessa mulher e também das crianças da área de Lagoa Salgada. Quais as informações que você tem também sobre as investigações e o que é que a família fala acerca desse caso ainda, meu amigo? É você, Rogério Fernandes, boa tarde. Muito boa tarde, Mário. Boa tarde a todos ligados no Patrulha nessa segunda-feira, começando a semana. Olha, esse caso, a Evane Kelly e as crianças, elas sumiram no dia 29 de julho de 2022. Próximo dia 29 faz, portanto, 2 anos. E há 1 ano e meio que essa ossada foi encontrada em 3 de fevereiro de 2023. O caso estava com a delegacia de Monte Alegre e passou a ser, no ano passado, 2023, a partir do momento que a ossada foi encontrada, pela DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tem à frente o delegado, nesse caso, Roberto Andrade. Mas antes da gente conversar com o delegado, o repórter Val Lima, o repórter cinematográfico Arimar Martins, conversaram com as irmãs da vítima, Evane Kelly Francisca Rocha. Ela tinha 36 anos, tinha desaparecido e 6 meses depois foi encontrada só ossada, numa área de mata, em Cajueiro, Lagoa Salgada, na zona rural onde ela morava. Vamos ouvir, vamos assistir essa entrevista exclusiva, importante, da família que cobra, que continua cobrando justiça. Vamos lá. Dor e revolta. Sentimentos que fazem parte do cotidiano da família da dona de casa Evane Kelly Francisca há quase 2 anos, quando a dona de casa desapareceu junto com os 3 filhos em 29 de julho de 2022. A família alega que as investigações estão a passos lentos. As ossadas de Evane Kelly Francisca da Costa, de 36 anos, e dos 3 filhos foram encontradas em fevereiro do ano passado em uma mata próximo de um rio, na zona rural de Lagoa Salgada. Desde então, a causa das mortes é um mistério. A identificação dos corpos só foi possível através do exame de DNA, já que os restos mortais estavam bastante fragmentados pelo tempo. A irmã de Evane Kelly acredita que ela e os filhos tenham sido mortos. Ela faz um relato de alguns fatos que antecederam o desaparecimento e as buscas realizadas no local onde as ossadas foram encontradas. A prova que tem também um sério, como espancamento de tudo, que naquele dia que minha irmã saiu, dia 29, ela estava sendo, estava fugindo com meus 3 sobrinhos. Fugindo de quem? Do monstro que convivia com ela. Espancava ela e ela dormiu dentro dos matos lá. E logo cedo pela manhã foi pedir ajuda à vizinha lá do outro lado onde ela morava para levar até a casa da minha mãe. E deixou ela no rio, né? Ela até pediu, até pelo amor de Deus, que deixasse na casa da minha mãe. E de lá do rio ela nunca chegou até lá. E lá simplesmente sumiu. A gente fez busca lá nesse canto, exatamente esse canto que foi encontrada as ossadas. No tempo tem absolutamente que ela não estava lá. Para ela, houve falha na condução inicial das investigações. Na época vocês procuraram a delegacia, fizeram um registro do boletim de ocorrência. E o que é que a polícia dizia na época? Dizia que ela estava, provavelmente que ela estava viajando, né?
que estava viajando. Aí eu falei assim, como a pessoa vai viajar sem nenhum documento, que ela não tinha nenhum documento, que o documento foi encontrado do lado da casa dela, no chão, né? E com 3 crianças, sem nenhum dinheiro, sem nada. E todos os dias a gente colocava na repórter, assim, em busca dela, desaparecida, e nada até hoje. E assim, ninguém falava nada. E era desse jeito, um tempo, né? Do desaparecimento. A entrada da DHPP no caso deu um sopro de esperança que as investigações se aprofundem. A DHPP veio primeiro, né, quando foi encontrado. Antes de encontrar as ossadas, já estava para a DHPP. Só que o Dr. Claudio preferiu transferir para lá. Assim que foi transferido, com acho que um mês, foi encontrar as ossadas. Aí foi retornada de novo para a DHPP do homicídio, porque foi encontrada as ossadas, né? Aí teve que retornar para a área. E também foi por causa do movimento que a gente fez na Água Salgada, que ajudou muito, porque a gente não estava satisfeito com a primeira investigação, né? Mas hoje, a pessoa que está no caso, o Dr. Roberto e a equipe dele, hoje, assim, ele renasceu, assim, para a gente uma esperança, que para tudo tem a hora e tem um dia de resolver. E eu tenho fé em Deus que esse dia vai chegar, que os culpados vão pagar o que fez. Tenho fé em Deus que vai mostrar, que não fique impune, que fez isso com minha irmã e meu sobrinho. Evaldinelli suspeita que o ex-companheiro da irmã pode estar envolvido no desaparecimento pela indiferença como agiu durante as buscas. Contra ele, havia uma medida protetiva por conta de agressão física contra Evaniquele. Sim, porque ele não mostrou nenhum interesse por ser 2 filhas dele. E ela estava sendo fugida de lá, da casa, onde ela morava lá. E ele retornou, porque ela tinha uma medida protetiva contra ele. E ele retornou ao local, ficou lá com ela. E ela dizia que sempre para mim que ele ameaçava ela, né, espancava muito. Ela tinha cicatriz antes mesmo de acontecer essa pisa. Ela era espancada diretamente. Não tinha um dia que ele chegava em casa bêbado, espancava ela, tratava ela como se fosse um lixo. Né? Um lixo, uma pessoa que cuidava lá das coisas dele, até dele mesmo não estava doente. Mas um monstro, quando é monstro, né? É desse jeito mesmo. Aí as 2 filhas desaparecem, né? E a pessoa não tem interesse de procurar, de fazer alguma coisa. O que ele fez para procurar as filhas? Qual o interesse que ele fez? De ir na justiça? Fez o quê? Que eu saiba, não fez nada. Evaldiane, também irmã de Evaniquele, reforça que o ex-cunhado batia na irmã constantemente durante o relacionamento. Os filhos também sofriam agressões. Com certeza ela era ameaçada, né, para não sair. A gente dava conselho para ela deixar, só que ela não chegou a conseguir sair dele. As crianças sofriam muito, principalmente o que era enteado dele, né? Constantemente ele chegava lá em casa, na casa da minha mãe, e falava as coisas tudo para minha mãe, que ele batia nele, forçava ele a fazer as coisas. Uma criança, né, de 5 anos. E ela também. Ela tinha que fazer as coisas, porque se não fizesse, ele batia nela e sabe lá Deus o que podia fazer, né? E como ele fez. E, então, assim, é revoltante para a gente, porque a gente até hoje não tem uma resposta de nada. A gente procura de todas as formas, mas a gente não consegue. Não consegue e fica aquela coisa indesejada, né, na família. O caso, prestes a completar 2 anos, continua trazendo fortes emoções à família, que aguarda ansiosamente uma resposta das autoridades. Não tem mais o abraço da sua irmã, o carinho dos seus sobrinhos, a alegria na reunião da família. Nada mais disso, nada mais. Não é mesmo, né? A minha mãe nem se fala. A gente não vê mais um sorriso dela, é só tristeza.
A gente fica procurando palavras para conformar ela, mas é difícil. É difícil porque a dor é imensa. A dor, a revolta. É difícil demais. Um sofrimento que já dura praticamente 24 horas, 24 meses, 2 anos. Sumiram naquela ocasião e foram encontrados só ossada a Evanicele Francisca Costa Rocha, 36 anos, a Heloísa Rocha Silva, 3 anos, João Vitor Costa Rocha, 6 anos, que não era filho do companheiro dela, era um enteado, e Evani Costa da Silva, de 4 anos. Só foram identificados, como o Valdemar colocou agora há pouco, pelo DNA, porque a ossada foi encontrada 6 meses após, portanto, o desaparecimento. Com a entrada da DHPP, o delegado Roberto Andrade e sua equipe, várias pessoas foram ouvidas, inclusive o suspeito, o ex-companheiro dela. Comecei hoje pela manhã, numa entrevista exclusiva com o delegado Roberto Andrade, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, e agora ele vai trazer detalhes de como está o caso, a dificuldade da polícia e tem algumas novidades. Vamos ouvir. Olha, no próximo dia 30 de julho, o companheiro da Evanicele, pai dos 2 filhos que foram encontrados naquela ossada, um policial militar aposentado, vai passar por uma audiência de instrução. Por quê? Porque ele responde por lesão corporal. É no dia 30 de julho e foi através dessa lesão corporal que todo esse processo começou. Daí a família tem se manifestado agora, porque a família não vai participar dessa audiência. O Dr. Roberto Andrade, da DHPP, as investigações começaram, na verdade, com o senhor, através daquela lesão corporal que ela havia sofrido e que ela denunciou que tinha sido ele, baseado na Lei Maria da Penha, é isso? É isso. Nós acreditamos que essa investigação da morte dessas 4 pessoas, a Evanicele mais os 3 filhos, se iniciou a partir dessas lesões que ela sofreu em 2022. Ela sofreu essas lesões, foi levada até a DEAN, foi feito um procedimento e agora, no dia 30, vai ser julgado só essa questão da lesão corporal, a Maria da Penha, né? E a nossa investigação quanto ao homicídio tem que voltar para esse dia. E aí sim, eu acredito que nós começamos a poder elucidar esse crime. Né? Ainda não temos autoria, né? Não temos provas ainda concretas sobre essa autoria, mas nós acreditamos que vamos chegar e na conclusão final, indiciando os verdadeiros culpados. Mas eu queria aproveitar e pedir para as pessoas que moravam próximo a ela, que têm conhecimento desse fato, que possam nos reportar para a gente robustecer a nossa investigação. A gente vê que lá, nesse local, tem muitos familiares desse policial e tem também outras pessoas que temem pela vida, porque eles mesmo falam para a gente, se ele fez isso, se ele realmente fez isso com as filhas, por que então não faria com a gente? Essa é a grande questão. Olha, a Evanicele Francisca Costa Rocha, ela tinha 36 anos, ela desapareceu no dia 29 de julho de 2022 e o corpo dela e das crianças os corpos foram encontrados no dia 3 de fevereiro de 2023. A última informação que a polícia tem é de que ela teria perguntado em 2 residências, pedindo para ir para a casa da mãe, ninguém tinha ajudado. No dia seguinte, ela pegou uma carona com a moto, com a moça, que deixou ela na beira do rio ali, ela e as crianças. E a moça chegou lá pelo retrovisor, Evanicele e os filhos continuavam ali na beira do rio, mas simplesmente desapareceu. Foi isso. Exatamente, é a história que nós temos, você esboçou bem. É isso aí que nós temos em concreto. Nós temos a saída dela, da residência dela, na sexta-feira, depois ela é vista próximo ao rio no sábado, é deixada no rio para ela atravessar o rio e ir para a casa da mãe, e dali não se tem uma notícia dela. 6 meses depois, aparece a ossada próximo de onde ela foi deixada. Então, esse quebra-cabeça que nós temos que montar. Mas só vamos poder montar realmente com a ajuda das pessoas que moram naquela localidade. Sem a ajuda dessas pessoas, fica difícil. Mas nós estamos tentando assim mesmo. O policial militar, que ele é investigado também por esse crime? Ele é investigado, porque ele teria razões de ter cometido esse crime, segundo as nossas investigações, né? Então, a gente faz a investigação em cima dele. E se não for ele, a gente parte para outra linha.
Mas só que não existe uma outra linha para a gente, só existe essa daí. Mas fica difícil de se provar. Ele já foi ouvido? Foi ouvido várias vezes e nega a autoria e coloca os álibis que ele coloca para a gente, de dizer que não participou desse homicídio. E até fica difícil de ele realmente ter praticado esse homicídio. Mas nós acreditamos que ele encomendou, né? Ele contratou alguém para poder fazer esse crime. Agora, um dos questionamentos da época é porque ele, como pai, como esposo, ele é pai de 2 filhos da Evaniquele, não teria se preocupado, não teria ligado para a polícia, não teria questionado, não teria chamado alguém. Ele respondeu o quê com relação a isso? Esse aí é um fator que nos chamou a atenção. Você é pai de 2 crianças, né? E elas desaparecem e você não procura a polícia, não faz um boletim de ocorrência. Então fica uma coisa esquisita isso daí. Ele disse que não procurou a polícia porque teria procurado a família e a família o tranquilizou, dizendo que não era, que ela estava em alguma casa de alguma amiga e depois voltaria para o lar. Mas isso daí, para a gente, tem alguma coisa errada. Nesse caso, doutor Roberto Andrade, o inquérito fica parado? Como é que o senhor já remeteu para a justiça? Como é que é isso? Não, nós estamos em fase de investigações, né? Você sabe que o crime de homicídio, nós temos 10 anos para poder concretizar ele, finalizar, conclusão, né? Mas a gente está trabalhando, acredito que não vai levar esse tempo todo. Eu acredito, se Deus permitir, que esse ano ainda nós vamos finalizar com o indiciamento das pessoas que cometeram esse crime. A maior dificuldade, pelo que a gente observou com a Polícia Civil, pelo experiente delegado Roberto Andrade, é o silêncio que predomina na cidade de Lagoa Salgada, é isso? Exatamente, mais precisamente em Cajueiro, né, que é uma localidade que pertence à Lagoa Salgada. É ali que a gente se concentra as investigações, mas o silêncio das pessoas é uma coisa complicada. Eu acho o seguinte, que a covardia das pessoas de saber o que aconteceu e não pronunciar para a gente, mesmo por um denúncia ou alguma outro meio que possa não colocar em risco a vida das pessoas. Nós não queremos isso, colocar a vida das pessoas em risco, mas que elas nos deem informações concretas que nós possamos chegar no iniciamento dessas pessoas. Mas só para finalizar, além do policial militar, foi ouvido mais alguém? Foram ouvidos várias pessoas que nós ouvimos lá, mas não sai, não tem informações. A pessoa tem medo, dizem que, não dá para a gente conversar sobre isso aí. Aí relata coisas que para a gente já é de conhecimento. Então, o que nós precisamos nesse momento é que as pessoas tomem coragem e possam chegar a informações concretas para nós. Isso pode ser anônimo? Exatamente, pode ser anônimo. Pode ligar para o 190, para o 181 e passar informações que nós vamos detalhar, nós vamos diligenciar e vamos chegar na autoria desse crime. Dia 30 de julho, falta pouco tempo, portanto, aí 22 dias, vai ter uma audiência de instrução e julgamento com relação à às lesões que ela sofria, e o Júnior Terto, que é o policial militar, ex-marido dela, o companheiro, ex-companheiro, vai prestar depoimento no caso da Maria da Penha. E ainda, segundo o delegado Roberto Andrade, ele teria motivos e teria provavelmente encomendado o crime. Então, a polícia está investigando a investigação, e o delegado também deixou claro, viu, Mário? Muito claro, que lá na cidade as pessoas têm muito medo de falar, a polícia tem dificuldade de pegar qualquer informação com relação a isso. No local não tinha câmera de segurança. Ela pediu, inclusive ela dizia que estava sendo bastante perseguida quando pediu ajuda a esses vizinhos, essas vizinhas. Ela não obteve essa ajuda, só no dia seguinte é que ela conseguiu chegar até o rio de moto, pretendia atravessar esse rio, porque é uma época como essa agora, uma época chuvosa, inverno, e choveu bastante naquela região naquela época, há 2 anos atrás. Então tinha essa dificuldade. Ainda segundo a polícia, ele teria dois álibis importantes. Primeiro que ele teria um áudio em que ele conversa com a cunhada dele, não sei qual dessas duas aí, uma outra, em que ele questiona a ausência de Evaniquele Francisca Costa Rocha e os filhos, dois desses filhos que é dele. E a irmã teria dito que não se preocupasse, que ela às vezes estava na casa de alguém, de um amigo, e que ela terminaria aparecendo. Ele ainda tem esses áudios e que ele utiliza como álibi para a defesa dele, que ele tem todo direito. E o outro é que ele foi pedir uma cópia da certidão de nascimento dos filhos, que ele pretendia acionar a justiça, alegando que talvez que ela não tivesse condição de criar as crianças. É um outro álibi, segundo a própria Polícia Civil, que falou hoje pela manhã. O caso é bastante complexo, muito complicado,
não há prova suficiente, foi até difícil para identificar os corpos. Nós estivemos lá, eu à época, com o repórter cinematográfico Maurício Teixeira, uma área de mata, era fechada, tudo molhado, mas o ITEP fez um excelente trabalho e conseguiu identificar. Agora, vamos esperar nessa audiência de instrução e julgamento, dia 30, qual seria a punição, se é que ele vai ser punido com relação às escoriações, às lesões que ela sofria, que ela dizia que era ele que batia nela, que espancava. Ele negou, em entrevista exclusiva que a gente fez com ele também, naquela época. Mário César. Ok, muito obrigado então, Rogério Fernandes, aí pelas informações aí. Eu não estava aqui ainda não, na TV Ponta Negra, não tinha voltado ainda, mas eu acompanhei esse caso atentamente. E a família na época, vou falar aqui como apresentador, não sei se tem muito tempo para falar, na época, eu lembro muito bem que a família indagou até do delegado e a imprensa também, e eu também indaguei. Por que então, que se existe um suspeito, por que não pediram a prisão provisória dele, na época, pelo menos isso? Não, mas teve falhas aí também. A população tem medo, todo mundo tem medo de dar informação, num caso desse. Todo mundo tem medo. Aí quem perdeu? A família. Aí, ó, a mulher foi enterrada, foi assassinada, ao lado das crianças também. Tá aí a mãe aí, a avó das crianças que não tem mais uma vida saudável por conta disso, fica a dor no coração, não é verdade? Por conta dessa maldade. A maldade sai do coração do ser humano. Você não percebe, mas Deus está vendo. Essa é a realidade. Quer dizer, resultado, até agora nada. Continua o caso impune, meus amigos telespectadores. É difícil agora para a população ajudar. Claro que o delegado precisa de informação, de ligação anônima, né? Mas em Lagoa Salgada ninguém quer falar sobre o assunto. Resultado, vai continuar impune? E aí nós temos que acreditar na capacidade de investigação da polícia do Rio Grande do Norte. É o que nos resta agora, meus amigos telespectadores.